Homem adotou o filho de seu colega morto. História de amor comovente sobre o homem decente. Alice ainda não havia se casado. Ela era bem-sucedida, linda e inteligente, mas ainda não havia tido sorte no amor. Todos os seus amigos e ex-colegas de classe se casaram um ano após o outro e tiveram filhos. Ela, no entanto, tinha um ou dois encontros, então o cara desaparecia. E quanto mais ela ficava brava por não conhecer bons pretendentes, ela conhecia mais homens divorciados, deprimidos e bêbados, ou apenas homens casados querendo se divertir. Então, um dia, Alice conheceu um homem interessante. Seu nome era José e ele trabalhava como motorista de caminhão. Tudo aconteceu em um dia, em que Alice estava em um de seus encontros sem sucesso na mesma cafeteria onde José estava jantando naquela noite. Alice sentou-se à mesa e enxugou as lágrimas de ressentimento com um guardanapo. Ela foi mais uma vez atingida por um homem casado que imediatamente sugeriu que ela fosse para um hotel e se divertisse. Foi nojento e doloroso. O homem foi recomendado a ela como decente e educado e acabou sendo completamente diferente. José estava em uma mesa próxima onde estava terminando seu macarrão e ao mesmo tempo olhando para Alice. O homem estava intrigado com uma mulher tão agradável e frágil como uma flor e na companhia de um homem tão arrogante com um sorriso lascivo. José viu o rosto dela vermelho e chorando, após o homem que estava com a moça levantar e sair deixando a mulher confusa para se recuperar sozinha. José pede ao garçom para trazer a sobremesa para a mulher chateada. Ela ficou surpresa, mas aceitou a sobremesa pela boa ação e carinho de José. É claro que ela poderia ter pedido sua própria sobremesa, mas ela gostou da atenção e apoio de um estranho. José então gesticulou pedindo permissão para se juntar a ela na mesa, e ela concordou. Eles tiveram uma conversa agradável, tomaram um chá e até trocaram números de telefone. Mas, infelizmente, esse encontro chegou ao fim. Ele teve que viajar para entregar uma carga e não pôde ligar para ela. Alice ficou chateada, mas achou inapropriado ligar para um homem primeiro que ele. Por alguns meses ela esperou que seu conhecido ligasse para ela, mas nenhum milagre aconteceu e ela lamentavelmente apagou seu número de telefone dos contatos. Então, ele não gostava dela, Alice pensou. Enquanto isso, José estava trabalhando duro voltando de uma viagem indo direto para outra, que havia muitos contatos importantes, alguns dos quais foram perdidos para sempre, incluindo o número daquela mulher do café. José esperou que ela ligasse para ele um dia, já que ele havia perdido o número dela, mas também ficou na mesma. E a vida de ambos continuou. José tinha um parceiro de trabalho que se chamava André. Eles não apenas eram colegas, mas também amigos. Nas viagens de curta distância, os homens viajavam sozinhos e nas viagens de longa distância iam juntos e revezavam o volante. André era casado com uma bela loira jovem e ambiciosa, porém não era um casamento de amor. Era apenas um caso de uma noite que levou a uma gravidez não planejada. André, como um homem justo, imediatamente a pediu em casamento. Um tempo depois, ela decidiu que um simples motorista de caminhão não era o par certo para ela. A mulher começou a procurar ativamente por um marido mais promissor, enquanto o André estava viajando por aí para sustentar a família. Eventualmente, a busca da mulher se tornou bem-sucedida. Ela conheceu um empresário de outro país que estava em uma viagem de negócios em sua cidade. A mulher era muito bonita, com a pele macia e cabelos sedosos. Ele se apaixonou por ela à primeira vista e quando ele a pediu para ir embora com ele, ela disse que sim, sem pensar duas vezes. Ela esqueceu apenas de pensar no marido abandonado e não amado que apenas teve que assinar os papéis do divórcio. Ela também se esqueceu do filho pequeno. Levou muito tempo para a criança se acostumar com o fato de que sua mãe não estava mais com ele. Muitas vezes ele chorava, incapaz de dormir sem ela. Mas com o tempo ele chegou a começar a entender o fato de que sua mãe foi para longe por muito tempo. André passou a viajar cada vez mais como motorista de caminhão, e seu filho de 3 anos ficava sempre com a avó. José estava muito preocupado com seu amigo.
Ele era tão jovem e tinha tantos problemas em sua vida. Um bebê em seus braços de uma mãe idosa que sua esposa havia deixado ele e seu filho, além de constantemente estar dirigindo um caminhão. Claro que o trabalho deles não era fácil, as constantes viagens, mas ainda assim lhes permitia alimentar a sua família. José também não estava feliz com seu emprego atual, mas pelo menos estava livre das obrigações familiares e, se decidisse deixá-lo, não havia nada para mantê-lo aqui, exceto o bom dinheiro. Um dia, André e José tiveram que viajar para entregar uma carga, mas José pediu para não ir dessa vez para não perder o aniversário da mãe. Era uma rota curta de 4 horas em cada sentido, e André dirigiu sozinho o caminho todo sem o parceiro. Infelizmente, uma tragédia aconteceu e André não voltou daquela viagem. Um motorista bêbado de um jipe atravessou a estrada encontrando com o caminhão que André dirigia. André freou bruscamente. O caminhão derrapou e tombou sobre o penhasco. A mãe não superou a notícia de que seu filho havia morrido e foi hospitalizada com um ataque cardíaco. A mãe não saiu do hospital e o filho de André ficou órfão. José, como um amigo próximo e colega, ajudou no funeral. Quando viu o garotinho encolhido no canto entre a cama e o armário brincando tranquilamente com o carrinho, seu coração doeu de pena. Tão pequeno e já tantos problemas caíram sobre ele. Sua mãe o abandonou, seu pai e sua avó morreram inesperadamente. E esse menino era a criatura mais solitária do mundo. José tomou a decisão de levar a criança para si. Após o enterro, tirou uma licença e reuniu apressadamente os documentos para adotar o menino. Mas José foi rejeitado. O comitê de adoção decidiu que era melhor para a criança ficar em um orfanato do estado do que morar com um homem solteiro que muitas vezes viajava a negócio. José decidiu não desistir e tinha um conhecido que recomendou uma advogada muito boa. Disseram que era uma boa mulher e uma mulher muito inteligente, uma mestre em sua área. Ela definitivamente ajudaria e não cobrava muito por seus serviços. E você não vai acreditar, mas a advogada acabou sendo Alice. Sim, aquela do começo da história. Como ambos teriam se encontrado há tempos atrás e tinham um carinho pelo outro, apesar de ter sido por pouco tempo, é desnecessário dizer que Alice estava profundamente envolvida nos problemas de José e imediatamente correu para defender o homem e a criança. Alice estava lutando ativamente contra as burocracias e estava confiante de que ela e José teriam sucesso no caso. Ela havia sofrido recentemente uma tragédia pessoal e agora levava todas as questões relativas às crianças muito profundamente em seu coração. O fato era que Alice tinha uma irmã gêmea, Carol. Há vários anos, a pedido do marido, ela fez um aborto mal feito e não pôde mais ter filhos. A irmã nunca conseguiu se perdoar por este ato e estava constantemente deprimida. Apesar dos melhores esforços da família para tirá-la de sua condição perigosa, Carol nunca foi capaz de voltar a si e uma vez tomou uma dose letal de remédio. Vivendo com isso em sua alma, Alice sempre esteve do lado das crianças, assim como ela estava agora. Como esses funcionários não entendem que é melhor para uma criança crescer em uma família, mesmo uma família monoparental, em uma família onde o pai o ama com todo o seu coração e está pronto para lhe dar todo o seu carinho e cuidado. Um homem está pronto e disposto a ser o pai do filho de seu amigo, e essas pessoas no comitê de adoção acham que um orfanato é melhor. Não, vamos processá-lo. Usaremos a mídia, ainda agitamos o público e obtemos uma decisão positiva de qualquer maneira. Tudo isso Alice gritou na sala do diretor do orfanato na presença do conselho tutelar. Sua repreensão emocional a princípio enfureceu todos os presentes, mas depois iniciou a balança na sua direção de uma resolução positiva. E o comitê de adoção decidiu que José era capaz de criar o menino e fornecer-lhe as condições de vida necessárias. Assim, José tornou-se pai do filho de seu amigo falecido. Ele e Alice ficaram tão próximos durante a batalha com o orfanato e o conselho de guardiões que não queriam se separar. E logo, ele se casou com Alice 1 ano depois.
e Alice deu à luz a meninos gêmeos. No conselho de família, eles decidiram que José seria o único a cuidar das crianças, cuidar da casa e cuidar dos assuntos domésticos. Alice tinha um emprego melhor remunerado e muito amado. José, por outro lado, trabalhava como motorista apenas pelo dinheiro e não tinha amor especial por seu trabalho. Além disso, ele realmente adorava passar tempo com as crianças, trabalhar com os meninos e ensinar o mais velho a jogar futebol. Então, a família ficou superlotada em seu apartamento e decidiu se mudar para o interior, para uma casa maior. Por vários meses, José viajou com os meninos e procurou uma casa adequada, mas rejeitou opção após opção. Uma casa era muito apertada, outra muito velha, uma terceira com um terreno muito pequeno, uma quarta, a escola era muito longe e assim por diante. Finalmente, o universo ouviu e deu a José a realização de seus sonhos, uma casa espaçosa com um grande terreno e um jardim. Lembrou-se de como era em sua infância, quando seu pai, que era construtor, o levava para os canteiros de obras, mostrando como construir e consertar e como operar ferramentas. Claro, foi há muito tempo, mas José rapidamente atualizou seus conhecimentos com a ajuda de vídeos de construção e mergulhou de cabeça na nova atividade. E depois de um tempo, a casa foi completamente transformada. E assim que um homem e uma mulher com um coração grande e gentil conseguiram o que mereciam: uma família, uma mulher e um marido amoroso e um trabalho ao seu gosto. Se você ficou até aqui, te convenço a se inscrever no canal, curtir ou compartilhar esse vídeo e desejo-lhe alegria, felicidade em sua casa e bom humor. Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir a nossa história.